Boa tarde, pessoal. Para os seguidores que não viram o meu vídeo de filosofia anterior, onde eu abordava os filósofos Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a descrição dos mesmos aparecerá à direita da tela. Hoje vou falar sobre dois filósofos absolutistas muito interessantes, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, um pouco também sobre Jean Bodin. Mas anteriormente a falar sobre os dois, vou falar um pouco sobre o contexto histórico da época. Com a crise do sistema feudal, com as epidemias, as questões climáticas complicadas e vários outros problemas ligados a guerras e também a problemas relacionados às questões econômicas da época e a ascensão dos burgueses, o panorama político do século XIV a XVI. Algumas coisas mudaram e a necessidade de um governo mais centralizado foi fundamental para a reorganização da época. Os burgueses necessitavam que os reis centralizassem seu poder mais em volta deles. Por quê? Porque no feudalismo os senhores feudais tinham o poder nos feudos e o rei, apesar de existir, mandava muito pouco. Então, por que a necessidade? Porque como os burgueses começaram a ascender socialmente, politicamente e economicamente principalmente, eles precisavam que os reis tivessem poder centralizado e financiou e ajudou que acontecesse essa centralização, mas eles tinham vários interesses. Por exemplo, com essa centralização haveria unificação dos impostos, das leis, das moedas, os reis teriam seu próprio exército real, conservariam as estradas e assim os burgueses teriam muito mais facilidade de comércio. Imaginem, cada feudo tinha uma moeda, vamos imaginar na Inglaterra ou na França. Se fosse uma moeda só dentro do mesmo território, isso facilitaria demais, para eles. E alguns teóricos absolutistas da época justificaram e embasaram as ideias absolutistas. Por exemplo, Nicolau Maquiavel, grande Maquiavel, famoso, As pessoas até hoje em dia são chamadas de maquiavélicas por causa dele. É um pouco polêmico isso aí, porque maquiavélico seria uma pessoa ruim, má. Na verdade, Nicolau Maquiavel, ele viveu essa transição entre a Idade Média e moderna. E como na época, na Itália, não tinha acontecido ainda a unificação. Ele falava que isso deveria acontecer. Ele criou algumas teorias, que foram compiladas e juntadas no livro Príncipe, aonde ele aconselhava o príncipe ou o rei, o governante, a ter algumas decisões que favorecessem. Por exemplo, o rei deveria ser amado, mas mais temido. Por quê? As pessoas que a gente ama, a gente desobedece, Faz algumas coisas que a gente quer. Já as pessoas que a gente teme por medo, A gente obedece mais. Então ele achava que o rei deveria ser temido, deveria ser um rei que as pessoas tivessem certo receio, reis autoritários, centralizadores. Mas mesmo assim, ele achava que esse rei, ele deveria, mesmo sendo temido, ele deveria ter a simpatia das pessoas que estavam ao seu redor. Deveria fazer uma junção, um equilíbrio. Temido, mas também não odiado. Tivesse simpatia das pessoas que estivessem à sua volta. E uma coisa super interessante que ele fala também é que as pessoas que não eram favoráveis ao rei, essas deveriam ter a maior atenção do rei. O que seria isso? Atualmente os políticos fazem muito isso. Quando as pessoas ganham uma eleição ou estão no poder, elas devem buscar as pessoas que são contrárias a ela, os que não são do seu lado, e fazer favores a esses. Porque isso é uma inteligência maquiavélica. Porque, na verdade, se você conquista as pessoas que não são do seu lado, você terá mais pessoas que te apoiam, e você não sairá do poder, ou no caso, se for atualmente na questão das eleições, as pessoas vão votar em você em outra vez. Então, aquele político que trata só os do seu lado bem e os dos outros mal, ele não está de acordo com o livro do Príncipe. Então, o Príncipe, é um livro que ele direciona as atitudes dos políticos, das pessoas que estão no poder. Outra coisa que ele fala também que é interessante, o Maquiavel, é que o rei, ele deve, em momentos de conflito, deve manter a paz. Isso também é interessante. O governante, ele tem, tinha e tem
essa atribuição de trazer paz aos conflitos. Por isso que eu vejo que às vezes ele é mal interpretado, porque ele faz essa transição, fala de algumas coisas diferentes da ética socrática, platônica, mas ao mesmo tempo ele fala de coisas também positivas, que é a questão da atenuação, da diminuição dos conflitos pelo soberano. Então, Nicolau Maquiavel deixou, né, muitas marcas e escreveu esse célebre livro, que atualmente é um livro usado nos vários cursos de direito, cursos de ciência política, de filosofia, de sociologia e de outros em geral, porque se manter no poder também é uma arte, né? As pessoas, elas devem seguir por certos parâmetros. Hoje nossos políticos, eles estão saindo por um lado meio que complicado. A maioria deles tem cometido crime de corrupção, não tem atendido muito aos anseios do povo. Isso não é muito uma ideia do Maquiavel. Outro também importante é o Thomas Hobbes.